Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 19 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Pois que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 13, 34. Meta do mês: desenvolver o amor e a justiça na construção da paz. Surpreenderás a vontade de Deus, que, sustentando o bem de todos, nos atendem ao anseio de paz e felicidade, conforme a paz e a felicidade que oferecemos a cada um. Emmanuel, no livro Estude e Viva. Meta do dia: ante a ofensa de um amigo, dele prova de amizade, perdoando-o. Sugestão para sua prece diária: prece pelos amigos em dificuldade. Elevemos os nossos pensamentos, nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nesta manhã, nós queremos colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos, nossos amigos, conhecidos, parentes, familiares, que estão passando por grandes dificuldades, grandes sofrimentos. Que o seu amor os envolva e que consigamos todos, Jesus, trabalhar em benefício do nosso melhoramento. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. Então, é muito importante nós trabalharmos no nosso coração cultivando bem, cultivando amizade, evitar brigas, contendas, discussões que são improdutivas, que vão só nos dificultar no relacionamento, ampliar laços de inimizade. Então vamos buscar sempre o exemplo do Mestre Jesus. Evitar também, durante o dia, alimentos que vão trazer desconforto, bebidas alcoólicas, evitar o cigarro, para que durante o dia possamos receber as vibrações de amor dos nossos anjos protetores que estão sob o nome do Cristo a nos auxiliar. O tratamento espiritual inicia-se às 8 horas em nossa casa espírita, às 8 horas da noite. Queremos lembrar aos amigos que 5 para as 8 o portão da nossa casa será fechado. Então é muito importante tentar chegar um pouquinho mais cedo, vencendo as dificuldades para o tratamento. A Casa Espírita Amigos da Paz, ela está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. É fácil de chegar lá. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Segue-me. Desculpa, deixa eu pegar o textinho do Evangelho aqui. Ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Mateus capítulo 9, versículo 12. Em plena marcha. Provavelmente, no cotidiano, terás encontrado companheiros que te pareceram marginalizados perante a estrada justa. Os que se supunham demasiado virtuosos para sobrestar as paixões humanas, as a escarnecerem dos fracos, e caíram nelas à afeição de pássaros engodados pela merenda na armadilha que os recolheu. Os que censuravam os erros do próximo na base da ignorância
e se arrojaram depois nos despenhadeiros de enganos piores. Os que empreenderam jornadas redentoras, colocando-te pesada carga nos ombros, afastando-se das obrigações que prometeram honrar. E quantos outros que ainda, incapazes de vencer a própria insegurança, desceram de eminências do serviço espiritual para aventuras turbulentas, chegando até mesmo à negação da fé que afirmavam acalentar. Diante de todos eles, os que desconsideram os outros correndo por um. Meus amigos, como eu não edito o vídeo, não tenho tempo para editar o vídeo, eu tive um probleminha aqui na barra de rolamento no computador, mas vamos retomando aqui a, a fala de Emmanuel. Diante de todos eles, os que desconsideraram os outros, colhendo por fim a desconsideração alheia, à face das situações complexas em que intimamente se reconhecem prejudicados e infelizes, recorda as dificuldades da própria sustentação espiritual e, examinando as provações e os empeços de quem deseja acatar as responsabilidades próprias, endereça a todos os amigos, talvez em lutas mais graves do que as tuas, os teus melhores pensamentos de paz e bom ânimo, a fim de que se restaurem. Espíritos egressos de experiências vinagrosas em existências outras que o tempo arquivou para balanço oportuno. Todos ainda carregamos nas próprias tendências o risco de retorno a quedas passadas, reclamando a bondade e a tolerância dos outros, de modo a demandarmos os caminhos da frente. Partilhando a jornada humana, compreendamos que os companheiros julgados caídos estão desafiados por obstáculos e crises muito difíceis de atravessar. E ao invés de agravar-lhes os problemas que amanhã talvez se façam nossos, saibamos ofertar-lhes a bênção da prece, quando de todo não lhes possamos estender os braços, lembrando o divino amigo quando nos asseverou convincente: em verdade não vim ao mundo para curar os sãos. Meus amigos, esta comunicação se encontra registrada no livro Nascer e Renascer, da editora GEEM, capítulo Em Plena Marcha. Muito bem, meus amigos, nós temos aqui diante de nós uma mensagem de Emmanuel que nos esclarece como nós devemos trabalhar em nós no dia a dia em relação às pessoas com as quais nós convivemos. Então, é muito importante termos o respeito por essas pessoas, por todas, né, que estão ao nosso lado, porque cada uma traz consigo grandes dores, grandes angústias, não só desta encarnação, mas de encarnações anteriores, como está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos as causas atuais e as causas anteriores. E é importante nós percebermos que é chegado o momento de nós trabalharmos no nosso coração a nossa transformação íntima. A gente não tem que ficar esperando
que o José melhore para eu também melhorar. Não, cada um de nós tem esse compromisso reencarnatório do nosso melhoramento. E é importante nós dedicarmos espaço do tempo do nosso dia a dia para o melhoramento íntimo, para a reforma íntima. Santo Agostinho, na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, ele nos diz que todos os dias à noite ele fazia uma reflexão, avaliando o que ele tinha feito durante o dia, se alguma das atitudes dele tinha causado mal em alguém. Em caso isso se confirmasse, no próximo dia, mais breve possível, ele procuraria a pessoa para se desculpar e tentar reparar o mal-entendido. Então, quando a gente analisa o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos percebendo o quanto que nós temos que trabalhar no nosso coração para o melhoramento nosso, para a modificação nossa. O Evangelho de Nosso Senhor nos leva a um trabalho de grandes transformações, mas é a transformação do meu eu. E essa transformação do meu eu vai provocar também uma transformação no ambiente em que a gente vive, no ambiente da nossa família, entre a esposa, entre o esposo, entre os filhos, entre os pais. Então, vai criando essa modificação. E conforme a família vai se inteirando, tomando posse desse melhoramento com o Cristo, aí nós vamos também trabalhando ao nosso redor, atingindo os vizinhos, vamos atingindo o ambiente de trabalho, e aí nós estamos coesos com o Evangelho de Nosso Senhor. Por isso que é muito importante nós dedicarmos este momento de reflexão íntima para que a gente possa melhorar, né? Então, e respeitar o outro nas suas dores, porque todos nós temos dores. A gente, como a gente dizia ontem, a gente às vezes acha que é só eu que tenho dor, só o meu problema que é o mais urgente. E a gente esquece de ver que tem muita gente do nosso lado que também o problema é urgente, que também sofre dores alucinantes. Então, às vezes, por exemplo, as mães, na sua maioria, elas estão doentes, estão com dor, mas elas vão limpar a casa, elas vão fazer o almoço, vão cuidar dos filhos. O marido sai para trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Quando ele chega, o almoço está pronto, mas ele não sabe o quanto que aquela esposa dele passou de dor durante aquele período. E as mães, elas se sacrificam pelos seus filhos. Elas dão a vida, mesmo com dor. Então, é importante a gente perceber isso e ir trabalhando em nós a construção da paz. Nós temos que sair, tirar da nossa cabecinha que a pessoa que segue a igreja X, a igreja Y, ela tem que ser punida, sacrificada, tem que ser perseguida. Nós temos que tirar isso. A pessoa que segue a doutrina espírita, que segue a Umbanda, o Candomblé ou outras religiões de matrizes africanas ou de outros grupos, tem que ser excluída. Não. Nós temos que ir tirando isso. Não é isso que prega o Cristo. Excluir, atacar a pessoa que pensa diferente. Graças a Deus que o Brasil é a pátria do Evangelho. É aqui que o Cristo o escolheu, como está lá no livro Brasil, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos. É aqui, entre nós, e nem por isso nós podemos achar que somos melhores do que os outros. Nós temos que trabalhar constantemente na nossa reforma íntima.
Caso a gente não trabalhe nisso, nós vamos perder esse título. Então, vai atrasar mais ainda, vai trazer mais dano, mais dor. Por isso, busquemos basear a nossa vida, balizar a nossa vida no Evangelho de Jesus. Amar as pessoas. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Disse o Cristo. Aqui neste mandamento resume-se as leis e os profetas. Então vamos fazer o bem, né, meus amigos? É mais fácil fazer o bem. Então vamos fazer prece, pedindo a Jesus que sempre nos ampare, ampare todos aqueles que convivem conosco. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos os ensinamentos desta manhã e que consigamos, Jesus, estarmos ligados a Ti no decorrer do dia, buscando nos reformar, buscando basear a nossa vida nos Teus ensinamentos. Fica conosco, graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.